Pessoal, hoje vamos para a última aula do sistema linfático e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o sistema de defesa que faz parte do sistema linfático, que é o nosso sistema imunológico, né? Então a gente falou um pouco na aula passada sobre drenagem, né? O que é linfa, para onde que ela vai, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema imunológico. Então aqui é só um resumão, né? A aula completa está lá no Zoom. E a gente vai falar sobre o que é importante saber sobre o nosso sistema imunológico. Primeiro, nós temos 3 passos de defesa do nosso corpo, que é o mecanismo de defesa, a resposta imune e imunização. Vamos lá. O que é mecanismo de defesa? É um mecanismo para evitar que você fique doente, ou seja, ele está te defendendo. O que é a resposta imune? Resposta imune é o seguinte: o seu corpo ele está respondendo à ação contra a entrada de um invasor. Então, mecanismo de defesa ele é para evitar basicamente que você fique doente. Já que você está doente, a resposta imune vem para tentar combater a sua doença. Tudo bem? E a imunização é o que vem depois de tudo isso. A imunização é, já que você não conseguiu evitar a doença, você ficou doente e você se curou da doença, a imunização vem aqui para te garantir que você não pegue mais a mesma doença de novo. Se isso for possível, lógico. Então, existem 3 passos do sistema imunológico: mecanismo de defesa, para evitar que você fique doente; resposta imune, se você já ficou doente, vamos combater essa doença; e imunização já que você ficou doente, vamos evitar que você fique doente de novo no futuro. O mecanismo de defesa pode ser dividido em 2 passos, que é o mecanismo de defesa inespecífico e o mecanismo de defesa específico. O próprio nome já ajuda a gente a entender um pouco as coisas. O mecanismo de defesa inespecífico é aquele que te defende contra qualquer invasor. Pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus. A gente sabe que existem vários tipos de vírus diferentes, não interessa. Ele vai tentar te defender contra qualquer invasor. A pele, por exemplo, a nossa pele, faz parte do mecanismo de defesa inespecífico. Por quê? Porque ela está tentando evitar que qualquer micro-organismo entre no seu corpo. Ela é uma barreira que protege o nosso corpo. Ela não vai deixar o vírus passar, mas vai barrar as bactérias. Não, ela barra todo mundo. Por isso que ela é inespecífica. Macrófago e neutrófilo também fazem parte do mecanismo de defesa inespecífico. Lembrando que o macrófago e o neutrófilo estão ali para matar os invasores. Se entrou uma bactéria, um vírus ou um fungo no seu sangue, o macrófago e o neutrófilo vão lá para matar esses caras. Tudo bem? Eles são leucócitos, são glóbulos brancos que ficam circulantes no sangue. Entrou um invasor, não interessa se é um vírus ou uma bactéria ou um fungo, o neutrófilo e o macrófago vão lá para matar esses invasores. Tudo bem? Eles não escolhem quem eles vão matar, eles matam qualquer invasor, por isso inespecífico. O mecanismo de defesa específico é aquele que está ali para matar um tipo de invasor em específico e não o outro. Por exemplo, os linfócitos eles produzem anticorpos. Qual é a questão do anticorpo? O anticorpo é como se fosse um cão farejador produzido pelo linfócito para procurar um tipo específico de invasor. Se entrar um vírus A, por exemplo, no nosso corpo, o linfócito vai produzir um anticorpo específico para o vírus A. Tá? Vamos supor, vamos dar nome aos bois. Entrou o vírus da gripe, é o influenza. Entrou o vírus da gripe. O linfócito vai produzir um anticorpo para procurar todo o vírus da gripe que entrou no nosso corpo e tentar matar ele. Beleza? Mas vamos supor que no dia seguinte que o vírus da gripe entrou o vírus, o coronavírus da Covid. Você não tem anticorpos para esse vírus da Covid porque o anticorpo foi produzido por vírus da gripe. Você ainda vai ter que produzir anticorpos contra o vírus da Covid. O que significa isso? Que o anticorpo produzido para procurar o vírus do resfriado, da gripe, não é o mesmo anticorpo para procurar o vírus da Covid. São 2 anticorpos diferentes que têm que ser produzidos para 2 doenças diferentes.
Por isso que a gente fala que o anticorpo produzido pelo linfócito faz parte do mecanismo de defesa específico, porque ele é produzido especificamente para um tipo de invasor. E se entrar outro invasor, você tem que produzir outro anticorpo. Bom, vamos supor que esses invasores entraram, o macrófago está tentando matar, o neutrófilo está tentando matar eles, o linfócito está produzindo anticorpos para ele, mas um detalhe ali é que a produção de anticorpo demora um pouquinho, não é de uma hora para outra. Em geral, a gente tem um anticorpo sendo produzido depois de 4, 5, até 6 ou 7 dias depois da entrada do invasor. Depende de que invasor é e de quantos invasores entrar, tá? Isso explica pra gente por que se a gente pega uma gripe, a gente só melhora lá pelo 7º dia, né? Depois da gripe, 7 dias depois, a gente está começando a melhorar. Porque é quando os anticorpos estão sendo produzidos, você está encontrando, lembra que o anticorpo é tipo um cão farejador, você está encontrando os invasores e assim você pode matar eles, porque eles estão tentando se esconder, mas o anticorpo está achando eles. Bom, você está doente? A resposta imune vem ali justamente para combater essa doença. Existem dois tipos de combates de resposta imune. Você pode combater o invasor no sangue ou na linfa, ou seja, no líquido, ou você pode combater uma célula do seu próprio corpo. Como assim, professor? Olha só. Uma bactéria, quando entra no seu sangue, ela fica circulante no sangue. Ela está lá circulando pelo seu sangue, pode ser na linfa também. O que vai acontecer? O macrófago e o neutrófilo vão correr atrás dessa bactéria para tentar matar ela. O linfócito vai produzir um anticorpo para farejar e procurar essa bactéria. Beleza, até aí tudo bem. Esse combate está acontecendo no sangue ou na linfa. Por isso que a gente chama de resposta imune humoral. Tá? Porque a gente está tentando matar ou encontrar essa bactéria no líquido, sangue ou linfa. Por isso, humoral. Se essa bactéria que a gente matou entrar 10 dias depois no nosso corpo, eu vou ter que matar ela e produzir anticorpo de novo? Tudo de novo? O anticorpo ele vai demorar. Lembra, o anticorpo demora. Eu vou ter que esperar todo aquele tempo para produzir novos anticorpos? Não. Por quê? Existe um cara chamado de linfócito B de memória. Ele guarda na memória a formulazinha para produzir um anticorpo contra um determinado micro-organismo. Então, se a bactéria A entrou no nosso corpo, a gente matou ela, demorou 7 dias, mas produzimos anticorpos. Se depois de 10 dias elas entrarem de novo, o linfócito B de memória já sabe como produzir anticorpo contra ela. Ou seja, não vai mais demorar 10, 7 dias. Vai demorar cerca de 2 a 3 dias. O trabalho vai ser mais rápido, porque o linfócito B guardou na memória como produzir anticorpo contra aquele invasor, porque já não é a primeira vez que esse invasor está ali. Por isso que a gente pode ficar gripado várias vezes ao longo do dia, ao longo do ano, mas em geral a primeira gripe vem forte e depois as próximas gripes vêm mais fraquinhas, porque a gente já tem anticorpo contra aquele causador da gripe. Só que tem um problema. Existem vírus que se escondem dentro das nossas células. Então, a partir do momento que esse vírus entrou no corpo, esse vírus vai procurar uma célula do nosso corpo e se esconder lá dentro. Ou seja, para matar ele, a gente tem que matar uma célula do nosso próprio corpo. Daí entra a resposta imune celular. Existem um tipo de linfócito específico chamado de NK, chamado de Natural Killer, né, assassinos naturais. A NK é um leucócito especial que ela não vai matar o invasor, ela vai matar as nossas células que estão infectadas pelo invasor. E se ela mata uma célula infectada, automaticamente ela mata o invasor que estava lá dentro e evita que a doença se espalhe. Então, o neutrófilo e o macrófago eles não conseguem saber se uma célula do nosso corpo está infectada ou não. Mas a célula NK consegue. As nossas células NKs elas conseguem descobrir se a nossa célula está infectada pelo vírus e assim matar a célula infectada para matar o vírus juntos. Ou quando a gente tem um câncer, por exemplo. No caso do câncer, é uma célula do nosso corpo que está trabalhando de maneira errada por algum motivo, diferente das outras que estão trabalhando corretamente. A célula NK ela consegue descobrir qual célula está errada e matar aquela célula errada. Ou seja, ela consegue curar o nosso câncer antes que ele apareça. Resposta imune humoral é a defesa que acontece no sangue ou na linfa, no líquido, com macrófago e neutrófilo matando e o linfócito produzindo anticorpo.
E a resposta imune celular é aquela em que as células NK matam as células do nosso próprio corpo para evitar uma doença. Conseguimos combater a doença, produzimos anticorpos, beleza. Agora vem o processo de imunização, ou seja, evitar que essa doença aconteça de novo. Isso só acontece para doenças causadas por micro-organismos, tá? Ou seja, não acontece para câncer, tá? Existem dois tipos de imunização, que é a imunização ativa e a imunização passiva. A imunização ativa acontece quando a gente mata um invasor e produz um anticorpo para esse invasor. Ou seja, demora, como eu disse, 7 dias para tudo isso acontecer, ou mais, depende do invasor. Mas a questão é, o anticorpo produzido pelo linfócito, ele tem duração indeterminada. Tem anticorpos que duram 10 anos, tem anticorpos que duram a vida toda. Ou seja, se o invasor entrar de novo, o anticorpo já está lá produzido. Né? Ou seja, o combate contra aquela doença vai ficar muito mais fácil, porque o anticorpo já está lá. Existem duas maneiras da gente conseguir essa imunização ativa, que é a natural ou a artificial. A natural é quando a gente pega uma doença naturalmente. Então eu fiquei gripado, o meu corpo matou o vírus da gripe e produziu anticorpo contra o vírus da gripe. Significa que mês que vem, se o vírus da gripe entrar no meu corpo, eu não vou ficar gripado, porque eu já tenho anticorpos. Eu posso até começar a ficar gripado, mas não vão ser os mesmos sintomas. Tá? E tem a maneira artificial, que é através da vacina. A vacina coloca vírus fracos ou destruídos dentro do nosso corpo. E como o vírus está bem fraquinho devido à vacina, o nosso corpo consegue matar o vírus e produzir anticorpo contra o vírus sem que a gente desenvolva algum sintoma. Algumas pessoas podem desenvolver sintomas mesmo tomando vacina. Enfim, mas o nosso corpo produziu anticorpo, o que significa que se o vírus entrar da próxima vez mais forte, a gente vai ter anticorpos produzidos contra ele e o combate vai ficar muito mais fácil. Existe também a imunização passiva. Na imunização passiva, o nosso corpo não vai produzir anticorpos. O nosso corpo vai receber anticorpos que foram produzidos fora dele, né? Ou seja, em laboratórios. Tá? Isso acontece, por exemplo, de maneira também natural ou artificial. Por exemplo, a criança recém-nascida recebe os anticorpos produzidos pela mãe através da placenta ou através da amamentação. Por isso que se fala que a amamentação é bem importante para os recém-nascidos, porque a mãe está passando as defesas dela para a criança. A criança está recebendo os anticorpos da mãe e por isso está sendo protegida. Não é a criança que está produzindo, ela está recebendo já produzidos. Por isso, é uma imunização passiva, natural. Tá? A artificial acontece quando a gente recebe esses anticorpos produzidos diretamente em laboratório. Tá? Por exemplo, existe uma coisa chamada de soro. O soro é o contrário da vacina. A vacina estimula o nosso corpo a produzir anticorpos. O soro já é o anticorpo produzido. Numa picada de cobra, por exemplo, o veneno entra no nosso corpo. Não é uma bactéria, é um veneno, mas o nosso corpo identifica o veneno como uma coisa ruim e por isso os nossos leucócitos vão querer tirar o veneno dali. Essa é uma função do macrófago, tirar o veneno do nosso corpo. Só que o veneno se espalha rápido, né? E a produção de anticorpo para farejar o veneno e procurar o veneno que se espalhou para tirar ele dali demora. E o veneno pode te matar em questão de horas. E o que se usa então? O soro antiofídico. O soro antiofídico é o anticorpo produzido contra o veneno daquela cobra específica, tá? Que lembra que o anticorpo é específico, né? Então, eu fui picado por uma cascavel. Então, existe o soro antiofídico da cascavel, que é o anticorpo contra o veneno da cascavel. Se eu coloco esse anticorpo no meu corpo, ele acha o veneno rápido, porque eu coloco muito anticorpo, e os meus macrófagos conseguem retirar o veneno dali o mais rápido possível para que ele não cause tantos danos no nosso corpo. Essa comparação é muito importante, tá? Imunização ativa, eu produzo anticorpos. Imunização passiva, eu recebo um anticorpo já produzido, fora do meu corpo. Beleza? Bom, então é isso que a gente tinha para hoje. A gente encerra assim o sistema linfático com essa parte de defesa. Isso é muito importante,
tá? Percebam quantos casos clínicos podem sair daqui, né? Então isso é muito importante. Foco aí nesses estudos. Até a próxima aula. Se preparem para a nossa prova, que é uma prova teórica, tá? E qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima aula.